Shalom, graças a Deus, louvado seja Deus, Deus que habita nas alturas, em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração aqui no canal e permita com que Deus te abençoe, Deus te dê graça e Deus te abençoe de uma forma poderosa e de uma forma tremenda. Hoje nós estamos aqui para falar do perdão. Você precisa de liberar o perdão para abrir as portas que às vezes estão fechadas na sua vida. E essas portas vão se abrir quando você liberar o perdão. É algo de extrema importância. Perdoar não é que você não vai lembrar sem dor. Vai lembrar sem sentir mais aquela dor que você sentia quando você vê aquela pessoa. Porque também perdoar não é que você ainda vai continuar com aquela pessoa sentada, com aquela pessoa, ok? Com aquela pessoa, não. Mas sim, você vai perdoar e você andar a sua vida e deixar a pessoa também seguir o seu caminho. Então, neste momento, queremos falar disso. E você, na oração, nós estaremos orando, pedir a Deus para que Deus te capacite você perdoar e você seguir a sua vida. Estaremos ver isso, na verdade, através da palavra do Senhor, aquilo que a palavra vai nos ensinar. Você está aí, foi ferido. Você está ferido, está sangrando porque alguém te feriu e você fala que eu só vou perdoar a pessoa X pela morte quando eu morrer. Não, não precisa você fazer isso. Você precisa entender que hoje você tem sim essa capacidade e esse direito de você perdoar agora que você está vivo, assim que você ainda está em vida, você perdoar. Então hoje vou trazer a palavra de Deus que vai te mostrar acerca disso, acerca do perdão, o perdão, porque eu e você precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão do Senhor. E às vezes nós não conseguimos perdoar. Como assim? A Bíblia vai trabalhar conosco acerca disso, para podermos entender. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho e compartilhe também com os outros essa palavra, porque você estará ajudando alguém, estará ajudando uma pessoa aí da sua família, uma pessoa que às vezes não é da sua família, mas que vai ser ajudada, porque você vai compartilhar essa palavra vai ser cura da alma, essa palavra vai ser uma palavra tão forte e poderosa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de entender o que a Bíblia diz em 1 João. Vamos ver, antes de começarmos a orar, 1 João, vamos ver o que a palavra de Deus está nos dizer. 1 João 1 no versículo 9. 1 João 1, versículo 9. O que a palavra de Deus está a dizer? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele é justo e fiel para poder nos perdoar. Então, hoje estamos a falar do poder que o perdão carrega. Poder que o perdão carrega. No momento que nós vamos entender isso, vamos perceber algo de extrema importância para você, para mim, para nós todos. Às vezes você falou contra Deus, você precisa do perdão de Deus. E você também precisa de liberar o perdão. Porque no momento que você quer o perdão de Deus, você também precisa de liberar o perdão para o quê? Para os outros. Entenda isso. Liberar o perdão para os outros que te ofenderam. Assim que você tem ofendido a Deus. Se a gente confessar, Ele nos perdoa. Ele perdoa a sua vida, perdoa a sua pessoa, perdoa todos nós. Então, hoje, a oração que nós estamos aqui é pedirmos o perdão a Deus e a gente também liberar o perdão àquele que nos machucaram. Mas eu devo continuar andar junto com aquela pessoa? Não estou a dizer continua. Se você querer, pode continuar andar com aquela pessoa, mas se você querer, pode saudar a pessoa, ver a pessoa não sentir mais aquela ferida. A cicatriz vai ficar, não tem como. A pessoa se feriu, tem uma ferida, quando sara, às vezes fica aquela cicatriz, não é isso? Então aquela cicatriz vai ficar, mas você precisa de, quando olhar aquela cicatriz,
já não lembrar muito, estar a lembrar muito a dor que aquela ferida te causou, ou aquela pessoa te causou. E você aí já liberou perdão, mas você vai da sua vida, da sua forma, do jeito que você quer ir. Então nós vimos o João, o que é que nos fala aqui, 1 de João, aquilo que a palavra diz, se confessarmos a ele, ele é um homem justo para nos perdoar e nos purificar de nossa injustiça. Em nome de Jesus. A Bíblia dá muito valor ao perdão. A Bíblia dá muito valor ao perdão. Nós devemos entender isso. Eu sei que você talvez está muito triste. Está muito triste com alguém pelo que a pessoa te fez, pelo que a pessoa te feriu, a pessoa fez talvez alguma coisa que não dá ou alguma coisa que dá. Você que sabe daquilo que a pessoa fez, mas nós vamos perceber tudo na base da palavra, na base da Bíblia, na base daquilo que a palavra de Deus nos mostra. A Bíblia dá muito valor ao perdão. O mundo ensina a guardar ressentimento. Olha isso, duas coisas diferentes. Bíblia dá muito valor ao perdão. E o mundo, o que é que nos ensina? Nos ensina a guardar ressentimento e procurar vingança. Isso é o mundo. O mundo nos ensina, vingue-se. Não vai deixar assim. Não vai aquilo assim, não vai aquilo assim. O mundo ensina muito mais dessa parte. Mas a Bíblia ensina a perdoar. Então, uma coisa muito grande, quando você perdoa, você pode salvar alguém. Você perdoou, salvou, mas quando vinga, você pode matar. Deixa eu entender? Então, você pode vingar e matar. Quando perdoou, você está mostrando algo muito maior da parte de Deus, que Deus, Ele nos ensina a fazermos isso. Não quer dizer que se eu perdoar a pessoa, vou ficar com a pessoa na mesma mesa, no mesmo lugar, vou continuar a comer com aquela pessoa. Não quer dizer isso. Posso perdoar, a pessoa vai do jeito que você quer ir. Posso perdoar e voltar a comer com a pessoa. Então, a escolha vai ser minha, mas o importante é quando me encontrar com aquela pessoa na rua. Já não estou aí com aquela raiva, porque quando você não perdoar de verdade, quando você encontra aquela pessoa na rua, você vai ficar com raiva, vai ficar triste, muito triste mesmo. Então, o perdão mostra outra coisa. O verdadeiro perdão tem grande o quê? Poder, tem grande poder. Podemos ver aqui no livro de Salmos 32. Vamos ver Salmos 32. Estou a trazer de uma forma de estudo para depois a gente orar em cima daquilo que a gente aprendemos, em cima daquilo que a gente estamos a poder a ter nesse momento. Salmos no 32, no número 5, assim diz. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobre as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Olha isso. Confessou, não escondeu nada perante a Deus. E Deus fez o que? Perdoou o pecado. Então, cada pessoa, há pecado às vezes que está a perturbar aquela pessoa. Há pecado às vezes que pode te matar. O que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado coloca barreira entre o homem e Deus. Então, mas o que acontece quando confessamos? O que acontece? Deus nos dá perdão. Mas Deus também nos ensina a gente a perdoar os outros. Não somente nós queremos o perdão sem sabermos perdoar. Porque do jeito que dói para perdoar, mesmo para Deus pode ser desse jeito. Como o filho, minha filha, eu mostrei aqui, mostrei ali, mas não quero perdoar. Mas hoje você está a perceber, está a aprender através do poder do perdão. Porque o perdão tem um grande poder na vida do ser humano, tem um grande poder. Então, olha isso, não escondeu, falou com Deus. E Deus, ele faz o quê? Ele perdoa. Porque Deus é Deus que perdoa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados. Quando você confessar a Deus os seus pecados, Ele tem misericórdia de você. Ele tem misericórdia da sua vida, tem misericórdia da sua pessoa e Ele vai te perdoar. O importante é confessar, não fugir. Nós devemos fazer de uma forma diferente. Algumas pessoas, quando pecam contra Deus, fogem. Mas quando você peca contra Deus, não foge. Você precisa de não fugir. Você precisa de fazer o quê? De se aproximar mais ao Senhor e confessar. O Senhor vai te perdoar. Vamos ver também uma outra palavra em Provérbios 28,
28 no versículo 13. Provérbios 28 no versículo 13. Assim diz, versículo 13. Entenda isso. Estou a trazer algo muito maior. Você quer perdão de Deus? Você quer algo que Deus te perdoe? Você não pare de esconder o seu pecado. Confesse o pecado a Deus. Confesse o seu pecado ao Senhor, porque ao confessar, você vai ver algo muito grande em nome de Jesus Cristo. Provérbios 28, no versículo 13, assim diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Ouviu? Entendeu o que estou a falar? Com você que está aí do outro lado. Você está sendo abençoado através desse canal. Aqui trago algo para orarmos em cima daquilo que aprendemos. Orarmos em cima daquilo que nós estamos a aprender. Às vezes você era uma pessoa que escondia os seus pecados. Você é uma pessoa que escondia as suas transgressões. Você é uma pessoa que escondia todo o pecado que você estava a cometer. Mas essa palavra vem nos mostrar algo de extrema importância, algo muito grande, algo poderoso, algo forte para conosco, em nome de Jesus. Então a palavra diz o quê? Quem esconde os seus pecados não prospera. Como vai prosperar se está a esconder os pecados? Nós não falamos de uma prosperidade só de dinheiro, em todas as ramificações, mesmo para você poder avançar para além, porque o pecado vai te seguir. Não adianta fugir, o pecado te segue. O importante é confessar. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Não adianta confessar e não abandonar também. Precisamos de confessarmos e abandonar. Quando Deus nos perdoa, recebemos a vida eterna. Olha o poder do perdão. Olha o poder do perdão. Quando Deus nos perdoar, a gente recebemos o que? A vida eterna. Porque o perdão é que vai fazer algo grande. Lembra quando Jesus estava a morrer? Outro ali naquela cruz zombava de Jesus, outro, em vez de zombar, queria a misericórdia dele. E Jesus disse: hoje mesmo estaremos juntos no paraíso. Por quê? Porque o outro sabia que ele era pecador, mas precisava de algo para ser perdoado. Então, você também, neste momento, às vezes você está numa situação onde que você precisa de um perdão de Deus. É uma oração poderosa, é um ensino poderoso, é um ensino para destravar a sua vida, é um ensino para destravar a sua família. Porque você às vezes está a viver dentro de casa, mas é um pecado oculto que você está a cobrir, está a esconder. Então isso vai trazer alegria dentro daquela casa, não vai trazer as bênçãos de Deus, porque existe um pecado oculto dentro da família. Então precisa de você confessar. Não é porque Deus não sabe, Deus sabe, mas Deus quer ouvir a gente também falando com Ele. Quer ouvir a gente a confessar e aí Deus opera maravilha. Esse é o grande poder do perdão, de ganharmos a vida eterna. O perdão também pode salvar de uma vida de culpa e desespero. O perdão pode salvar alguém que está numa vida de culpa, que se sente culpada. Essa pessoa se sente culpada, alguém se sente culpado, e quando a pessoa é perdoada, a pessoa recebe o quê? A salvação, ou seja, você salva alguém daquele problema que a pessoa está a enfrentar por causa de se sentir culpado daquilo que cometeu. Se Deus perdoa os seus pecados, você também deve perdoar os pecados de outras pessoas. Você precisa de entender de uma vez por todas. Se Deus te perdoou os seus pecados, você também precisa de perdoar os pecados dos outros. Aquilo que eu falei, que não há necessidade de você fazer o quê? De você dizer, eu não vou perdoar ninguém, eu só esqueço com a morte. Você pode estar a se matar a si, porque o seu coração, quando está naquela situação, vai estar pensando em cada coisa. Já isso não dá. Precisa de liberar o perdão, porque o seu coração não é uma lixeira, não é lata onde joga lixo, não é lixão. O seu coração precisa de saber acatar o que é bom e tirar o que não presta.
Então, é nesse sentido. Quando você captar aquelas coisas assim que não presta, você que vai amanhã passar muito mal, precisa de perdoar e avançar a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é nesse sentido. Quem não perdoa ainda não entende o poder de Deus. Quem não perdoa ainda não entende o poder, o perdão de Deus. Se você não perdoar, você ainda não entende o perdão de Deus. Porque Deus nos perdoa, nós também devemos dar o perdão. Deus nos dá perdão, nós também devemos dar aos outros. Então nós vamos ver isso também na palavra de Deus. Porque a palavra vai nos mostrar, a palavra que vai nos levar para algo muito grande. Quem perdoa também ensina a perdoar e mostra um caminho melhor que ressentimento. A pessoa que perdoa também vai ensinar outra pessoa a perdoar. Se você perdoar, você vai ser aquela pessoa que ensina outras pessoas o quê? A perdoar em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ver o que é que diz Mateus. Mateus está nos dizer o que é aqui. Vamos ver Mateus 6. Vamos ver Mateus 6, para você entender melhor, orar em cima do ensino. Porque às vezes nós oramos, mas a nossa oração não tem uma força, porque algumas coisas que impedem a oração de ter a força. É por isso que Deus colocou essas orações, esses ensinos para vocês, através desse canal de YouTube. É por isso que eu te convido você a se inscrever, eu te convido você a ativar as notificações, eu convido você a compartilhar com os outros, porque você estará a salvar pessoas. Há pessoas, amados, que estão a fazer oração, mas tem um pecado que não confessa. Aquele pecado é que vai fechar os ouvidos de Deus. Então, há pessoas que fazem oração, querem ser perdoadas, mas elas não perdoam. Então, acabam pecando assim. Porque eu quero perdão, mas eu não estou a perdoar. Então, aquilo ali que eu estou a fazer de não perdoar acaba sendo um pecado já para mim, porque eu também preciso de perdoar. Estás a entender? Mesmo eu querer perdão a Deus, Deus me perdoa, mas eu não perdoo. Então, aquilo ali torna-se obstáculo do que de eu receber o perdão de Deus. Porque tem um obstáculo, tem um pendente que precisa desse pendente de sair, que eu quero, que é perdoar os outros. Mateus 6, versículo 14, entenda isso. 14, 15, assim diz. Versículo 14, versículo 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, olha as ofensas. Olha isso que está a acontecer. Mas se nós perdoarmos as ofensas de uns aos outros, cada pessoa perdoar outra pessoa nas ofensas, essa pessoa fica a saber que será perdoada. Por isso está a dizer, pois se perdoar as ofensas uns aos outros, um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quando perdoar, então é isso. É um pendente quando você pede perdão e você ter um pendente. Você precisa, às vezes a sua vida só faltava isso para avançar. Porque você guarda contigo uma pedra de tropeço dentro do seu coração. Porque você guarda contigo um obstáculo que fecha para você não receber o perdão de Deus. Para você não receber algo grande. Então é por isso que Deus está a dizer, pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Então há uma condição. Eu quero perdão a Deus, preciso de perdoar a outro também. Quero perdão a Deus, preciso de perdão, meu irmão está perdoado, vai avante. Ah, eu não quero só perdão, não quero só perdão. Ok, a pessoa não quer o meu perdão. Tá bom, mas eu perdoe, eu vou a minha vida. Então já agora é aquela pessoa com Deus, porque eu liberei o perdão em nome de Jesus. Porque tem essa gente, né? Eu não quero perdão de ninguém, eu não quero perdão de ninguém. Então você precisa de liberar o perdão e continuar a sua caminhada. No 15 está a dizer, mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Olha isso. Se a gente não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial também não vai perdoar as nossas ofensas. Então precisamos de liberar o perdão. Olha qual é o poder do perdão. O perdão tem um grande poder. Se você não sabia, saiba agora e que Deus venha te abençoar pelo esse ensino e a oração que nós estaremos fazendo. Se nós perdoarmos, receberemos, ou seja, recebemos perdão. Essa é a verdade que nos deve motivar. Você precisa dessa motivação que é a verdadeira.
do que de perdoar para você receber perdão. Eu perdoo. Não é troca assim, é troca assim, mas é algo que Deus colocou. Saibam perdoar. E o pai também vai perdoar. Porque dói para mim, para eu perdoar. Então, para o pai também, Deus diz impossível, não é que é tão fácil. Se realmente compreendermos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. O que Jesus fez na cruz, se você perceber isso, o perdão vai fluir no seu coração em nome de Jesus. Se você ver agora em Marcos 11, no versículo 25, vai dizer assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Olha isso. Quando estiver orando, você precisa de o quê? Você precisa de perdoar a pessoa que você tem uma ofensa ou tem uma coisa que ficou. É preciso dizer aqui, quando o quê? E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então nós precisamos de perdoar. No momento da oração, é por isso que às vezes nós oramos, mas não liberamos o perdão e a nossa oração fica sem efeito. A nossa oração fica sem uma força para fazer algo grande. Porque oramos, mas continuamos com alguma coisa que impede o nosso coração, ou seja, impede a nossa oração de avançar. Precisamos saber perdoar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você ver também em Mateus 6, versículo 12, está a dizer algo importante. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É a palavra de Deus. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, como é que você vai fazer uma oração de Pai Nosso que estás nos céus? E porque dentro dessa oração de Pai Nosso que estás no céu, então vem aí que pede o quê? O perdão, assim como perdoamos. Será que você pula? Quando você faz Pai Nosso que estás no céu, você faz como? É por isso que mesmo essa oração, para algumas pessoas, não tem um poder, mas essa oração é muito poderosa. Essa oração é uma oração muito forte, porque se você fazer essa oração, ao olhar em cada palavra que você está fazendo essa oração, você vai entender que há um grande poder, há grandes coisas dentro dessa oração de Pai Nosso que estás nos céus. Outras pessoas já tornou-se uma música. Outras pessoas já tornou-se uma oração de hábito, já estou acostumado. Mas não, essa oração é muito poderosa, é uma oração muito forte para te fazer romper e te fazer avançar. É por isso que está aqui dentro também o que é o perdão, que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então estamos quase para terminar. Em Lucas, em Mateus 18, 21, 22 vai nos dizer. Vamos ver Mateus 18. Queremos orar em nome de Jesus. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 70 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Porque Pedro perguntou até 7 vezes. Vou repetir na leitura. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, olha isso. É algo de extrema importância. E não é 7 vezes que você, 70 vezes 7 que nós devemos perdoar o nosso irmão. Então, é por isso que eu falei, perdoar não é você voltar com a pessoa, se querer voltar com a pessoa, estar junto com aquela pessoa, pode, é um perdão. Perdoar, vai, se encontra, você está numa boa, não sente mais a dor, aquilo também é algo que você liberou de perdão. Não há nenhum limite
Quando se trata de perdão, o irmão que se arrepende. Então, é nesse sentido, você pegou algo acerca dessa mensagem, iremos orar, porque você, se calhar, você não sabia, mas você hoje está aqui comigo para poder descobrir muitas coisas que vai te ajudar a romper e a ser abençoado. Em nome de Jesus. Porque às vezes são aquelas coisas parecendo pequenas que vêm atrapalhar a sua vida. São aquelas coisas que parecem pequenininhas que vêm para fazer você não romper. E se não tratar aquelas coisas que parecem pequenas, aquelas coisas podem ser um obstáculo maior. E por isso precisamos de tratar isso em nome de Jesus. Repita comigo essa oração. Diga comigo: meu Deus e meu Pai, eu venho a Ti, Senhor Deus, e confesso que sou pecador. Tenho falhado contra o Senhor. Senhor Deus, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. E neste momento, eu decido perdoar os meus irmãos. Decido perdoar o meu próximo, que pecou contra mim, que errou contra mim. Meu Deus, eu sei que não é fácil perdoar. Está sendo difícil, porque a pessoa me machucou, porque a pessoa fez o que é errado perante mim. Mas nesse momento, com a força e a ajuda do Senhor, eu tomo essa decisão de perdoar esse meu próximo, de perdoar essa pessoa que me causou mal. Em nome de Jesus. Meu Pai, neste momento, eu me apresento a Ti e eu confesso que eu também tenho errado contra o Senhor. Me perdoa, Pai, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Eu também, Pai, peço a Ti o perdão, em nome de Jesus. Me perdoe, Pai. Perdoe, Pai, Senhor. E limpe todos os pecados, em nome de Jesus. Porque eu sei que há poder no perdão, em nome de Jesus. Senhor Deus, perdoe-me. Por favor, eu te rogo, nesse momento, nessa hora, eu não quero mais esse pecado na minha frente. Eu não quero mais esse pecado no meu corpo. Esse pecado que saia, lava-me, lava-me, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Eu te glorifico, bendito seja o seu nome. Em nome de Jesus, glorificado, exaltado seja o Senhor. Os meus pecados, Senhor Deus, apague todos eles. Apague todos os pecados que eu cometi. Em nome de Jesus. O meu coração, até nesse momento, está a doer para eu conseguir perdoar os que me feriram. Mas eu sei que o Senhor é Deus que me dá a força para perdoar. Então, nessa hora, eu digo e declaro que os meus irmãos, os meus próximos que me feriram também estão perdoados. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço neste momento por me perdoar. Meu Deus, eu te agradeço nessa hora por me perdoar. Santo Deus, eu entendo que há poder no perdão. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o pecado estava, meu Pai, a me pesar. E eu confesso, Senhor Deus, que esse pecado já não quero mais. A minha vida precisa ser uma vida limpa. A minha vida precisa ser uma vida abençoada, cheia do Senhor. Meu Pai, Senhor, eu não confesso esse pecado para continuar com o pecado, mas sim eu confesso para abandonar. Pai, Senhor, me arrependo de tudo que eu fiz. E, Senhor Deus, agora quero uma nova vida, uma nova esperança, uma chance para avançar. Obrigado, Deus, porque o Senhor me perdoou. Obrigado, Pai, porque o Senhor me escutou. Obrigado, Pai, pela força e pela graça. A minha vida, a partir de agora, será diferente. Nunca será a mesma. Em nome de Jesus Cristo. Gratidão, Pai. Gratidão, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Você viu o poder do perdão. Uma coisa parece pequena, pode impactar toda a sua vida. Pode bloquear toda a sua vida. Mas quando você está no caminho certo de ser orientado, você rompe. E por isso a sua vida vai romper. Você não será a mesma pessoa. Compartilhe para as outras pessoas
para poder ter essa oração. Envie nos grupos, envie na família, envie nos amigos, nos seus contactos, envia para muita gente e Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está a receber, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Aqui você aprende, aqui você recebe oração, aqui você consegue avançar. Deus te abençoe rica e poderosamente. Até a próxima. Shalom, shalom.